Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre coordenação nervosa. Começar a falar sobre o sistema nervoso e entender o quão complexo e o quão importante é esse sistema, tá? Vamos lá para a primeira parte? Bem, vamos falar então de percepção e coordenação, que nada mais é do que o nosso sistema nervoso, tá? Então, falar sobre eles é perceber que a gente depende da capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas sobre eles para conseguir sobreviver. É fundamental que isso aconteça para que a gente consiga se proteger, como, por exemplo, um animal com um predador, tá? E a gente tem que lembrar que somos capazes de fazer isso graças aos estímulos que a gente recebe do ambiente e a nossa capacidade de resposta em relação a eles, certo? Bem, quem que faz isso, né? Os sons ou outros estímulos que a gente recebe são sempre recebidos por uma série de estruturas do nosso sistema nervoso, que é o conjunto de estruturas responsáveis por interpretar esses estímulos e por responder a eles. Além disso, nós somos capazes de responder, pensar, analisar e ter sentimentos em relação a esses estímulos. Então, nosso sistema nervoso é uma rede complexa de estruturas que interagem entre si para fazer com que a gente perceba o que está acontecendo ao nosso redor e crie respostas em relação a isso, tá? Bem, e quais são as estruturas que a gente está falando? Vamos falar de 3, tá? Do encéfalo, da medula espinal ou espinhal e dos nervos. A gente tem o encéfalo, então, formado por cerebelo e tronco encefálico, que tem como função integrar e processar as informações. A medula, ela parece um cordão alongado que é ligado na parte do cérebro, na parte do tronco encefálico, e que leva por toda a coluna vertebral as informações necessárias, tá? Além, então, do encéfalo e da medula, a gente tem os nervos, que se ligam em torno da medula. A gente tem 38 pares, e esses nervos chegam a todas as divisões do nosso corpo, aos órgãos, por exemplo, ou às extremidades dele, beleza? Aqui a gente tem uma imagem para mostrar um pouquinho da estrutura do sistema nervoso e da localização de algumas das partes que eu comentei. O encéfalo está aqui, o tronco encefálico não está indicado, mas é aqui. A medula que percorre por toda a coluna vertebral. A gente tem os nervos que saem da coluna e vão se espalhando por todos os órgãos, até as extremidades. E a gente tem o que a gente chama de gânglios que partem da medula para ir em direção ao nervo. A gente tem uma outra imagem aqui mostrando as subdivisões então do encéfalo que eu comentei com vocês. Então, o cérebro, que é responsável pela memória, pela inteligência, pela consciência e pelos movimentos voluntários, que são aqueles que a gente decide quando vai executar. Ele é protegido por 3 meninges, que são membranas que reduzem o impacto se houver uma batida e mantêm o nosso encéfalo com circulação sanguínea e oxigenação. Então, elas são fundamentais. Quando a gente fala da meningite, a bactéria ou o vírus que causam essa doença normalmente infectam essa região que a gente chama de meninge, que está aqui, ó, nessa parte para vocês, tá? O crânio, que é uma parte óssea, que também serve de proteção contra choques mecânicos que são batidas, né? A gente tem o cerebelo, que está relacionado às atividades involuntárias, que são aquelas que a gente não decide fazer, como, por exemplo, respirar ou tossir, além dos batimentos cardíacos, tá? E a medula, que parte aqui, ó, dessa estrutura, né, do tronco encefálico, para então seguir por toda a coluna vertebral. E aí a gente tem a medula, então, que é, né, partindo do tronco encefálico por toda a coluna vertebral e se ramificando, ou seja, se dividindo entre os nervos, tá? As vértebras são os ossos que vão envolver essa estrutura, que vão dar proteção e estabilidade para evitar acidentes, por exemplo. E os nervos, eles transmitem as informações do sistema nervoso para os órgãos onde essas ações precisam ser executadas, beleza? Mas do que é feito o sistema nervoso, né? Ele é formado pelo tecido nervoso, que tem células especializadas para o seu funcionamento. 2, os neurônios e os gliócitos, tá? Os gliócitos, eles também são chamados de células glias,
e eles sustentam e nutrem os neurônios. Então, eles estão sempre ao lado dos neurônios. O neurônio é a célula principal do sistema nervoso, porque é nele que vai ocorrer a recepção dos estímulos e a interpretação deles. Então, é no neurônio que a gente vai conseguir executar e fazer o nosso sistema nervoso funcionar, tá? Eles funcionam através de impulsos nervosos, que são correntes elétricas transmitidas de um neurônio para o outro. Vale lembrar que os neurônios não encostam entre si, mas eles se conectam através dessas redes elétricas, passando a informação de um para o outro, tá? Que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui no desenho, beleza? Bem, qual é a estrutura então de um neurônio? Ele tem 3 partes básicas. O corpo celular, que é essa região aqui, ó, tá? Inicial, que é onde a gente tem o núcleo e toda a parte de material genético. O dendrito, que são essas ramificações aqui, como se fosse uma cabeleira, que saem do corpo celular, tá? Que são relacionados aos receptores daquelas redes elétricas que eu falei, né? Do impulso nervoso. A gente tem uma região mais alongada, que é chamada de axônio, e a ponta dele, que são as ramificações do axônio, que servem para transmitir o impulso. Então, o impulso ele sempre vai passar pelo dendrito, ele vai entrar sempre pelo dendrito, vai passar pelo axônio e vai sair pelas ramificações do axônio. É sempre nesse sentido, tá? Nunca o contrário.